Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Hoje é 21 de outubro de 2024 e é uma edição muito especial porque é uma edição de 41 anos do Grupo Folha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Eu sou o Lucas Luquezzi. Geralmente eu trago excelentes notícias aqui, né? Notícias das últimas horas aqui no Grupo Folha, mas hoje a gente está quebrando um protocolo exatamente em razão do aniversário do Grupo Folha de 41 anos e eu estou aqui na majestosa presença de três grandes nomes do jornalismo, né, e também da opinião aqui em Roraima. Estou aqui com a Dina Vieira, editora-chefe atual da Folha de Boa Vista. Seja muito bem-vinda, Dina, ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Carvilho Pires, nosso antigo editor-chefe aqui do nosso jornal na época do impresso. Seja muito bem-vindo, Carvilho, ao nosso podcast. E seja bem-vindo também Afonso Rodrigues Oliveira, que é simplesmente o articulista mais antigo. Então, tá desde a primeira edição, o seu Afonso aqui, com acho que mais de 10 mil artigos aí, se for contar o número de edições. Seja muito bem-vindo. Na ordem aí, Dina, Carvilho e Afonso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde você aí, ouvinte da Rádio Folha, né? Você que está assistindo pelo YouTube. Muito bom hoje participar desse bate-papo aí relacionado aos 41 anos da Folha. Bem-vindo, Carvilho. Obrigado pelo convite de passar esses minutos aqui com você, Lucas, e dizer da minha satisfação de poder novamente me dirigir ao público Muito bom. Da Folha, né? Se bem que no meu tempo seriam os leitores, e hoje com a novidade de estar falando para essa gente. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Afonso. Muito obrigado. Estou muito feliz. Eu estou falando porque a minha garganta eu vi está embargada, né? Tudo bem. Mas para mim é uma felicidade participar desse grupo durante todos esses anos, desde o início da Folha, e com certeza eu vou continuar mais um bocado de tempo. Ah, com certeza. O carinho muito grande que eu tenho por todas as pessoas aqui dentro da Folha, todas. Seu Afonso, você que... Vamos começar aí pelo seu Afonso, né, que é articulista da Folha há 41 anos, né? Hoje a gente está completando 41 anos. Para o senhor, mudou alguma coisa nesses últimos 41 anos, assim, na perspectiva de fazer, no caso, artigos, né? Qual é a sua impressão que o senhor tem aí desses últimos 41 anos aí que você está fazendo artigo para o senhor e também olhando para a Folha de Boa Vista? Não, olha, eu não me preocupo com isso, não, porque o meu trabalho é o cotidiano. O assunto é o cotidiano, né? Sim. Que por isso que o Carvilho disse que eu ando muito em Boa Vista, porque eu ando buscando o cotidiano para... Observa, né? Observação, exatamente. Sempre foi assim. E todas as mudanças, eu acho que são sempre bem-vindas. Sim. Porque nós estamos num mundo de evolução, né? Sim. E precisamos evoluir. Às vezes nós não estamos preparados para a evolução e por isso não queremos aceitar as evoluções como elas vêm. Como é que Esse era? É o problema. Como é que era antigamente, por exemplo, quando o senhor vai enviar o artigo de opinião, né, para a edição da Folha? Lá em 83, como é que era? Diz aí como é que era. Que você enviava, você ficava aqui na redação escrevendo, como é que era? Não, eu enviava, sempre enviava. Qual era o meio Porque de... Houve muito tempo que eu passei, por exemplo, quando eu estive lá cuidando do Alexandre, na época do meu filho, aqueles 5 anos que eu passei ali com ele, eu mandava todo dia a matéria. Mas naquela época, eu já mandava via internet. Mas muito antes disso aí, já houve fases que eu passei 1 ano, 2 anos no Rio de Janeiro, de São Paulo, e mandava pelo correio. Nossa, isso lá em 41 já, lá em 83, na verdade. Eu acho que sim. Não, bem antes. Sim. Disso aí. Depois de 83, 80 e tantos, aí a gente já mandava via internet, né? Mas assim, como é que... Ele que vai dizer que eu sou totalmente perdido nessa questão de época. Não, mas, tipo, por exemplo, lá no primeiro ano de Folha, né? Como é que foi para o senhor chegar aqui e ser... Como é que foi o convite para o senhor ser articulista da Folha? O convite foi esse. A Sandra Tarcitano ligou para mim no primeiro dia da primeira edição da Folha. Sim. E perguntou se eu gostaria de mandar alguma matéria
que eu mandei, a primeira matéria da Folha foi o Caçador de Marimbondos, Uhum. que foi uma matéria que eu tinha escrito em São Paulo para... Eu tinha escrito em São Paulo para o clube... Era um jornal? Não, não era um jornal, era um curso. Aham. É um curso de pré-vestibular. Ah, sim. Era um curso de pré-vestibular que tinha um jornalzinho, o Barão. Era o nome do jornal. Eu escrevia para o Barão. E o Caçador de Marimbondos eu tinha escrito do Barão, contando uma aventura minha de 1960 em Mato Grosso, que eu passei o dia perdido dentro da selva de Mato Grosso. Olha aí. Foi a minha primeira matéria. Eu mandei para cá. Aí ela pediu para eu continuar mandando, eu continuei mandando de lá para cá, pelo correio. Já fazia da semana toda e mandava pelo correio. E o Caçador de Marimbondos, inclusive, é o título do seu primeiro livro, né? O livro é Caçador de Marimbondos. E esse foi o nome do primeiro artigo, evidentemente, né? Olha aí, que legal. Carvilho, eu queria que você contasse para mim como é que você chegou aqui na Folha, né? Como é que foi um convite de alguém? Enfim, queria saber da sua história com a Folha. Eu vou fazer um levantamento rápido assim, da minha história na imprensa regional. Eu comecei em 1973 como aprendiz, neófito, novato, Sim. na rádio Roraima, quando era do território federal, 1973. É a única data que o senhor deve lembrar, né? A gente estava brincando aqui, gente. Antes de a gente gravar aqui, o Carvilho ele fala que ele tem uma dificuldade de gravar muito datas, séria, né? Mas essa data foi especial para o senhor, que o senhor gravou. Aí o resto vem por período, né? Eu passei 10 anos na Rádio Difusora Roraima, em companhia de gente tipo Galvão Soares, Carlos Alberto Alves, Benjamin Monteiro, Enoque Alencar, Jadir Correia, Péricles Perruti, enfim, pessoal das antigas. Depois eu fui convidado, o Laucides teve um problema de saúde, andou tendo um princípio de infarto e saiu para fazer tratamento. Eu fui levado da rádio sem qualquer experiência e naquele tempo não tinha curso de jornalismo em Roraima e havia uma carência absurda nesse setor. E eu fui levado da Rádio Roraima para a TV Roraima sem nunca ter visto o que era redação de televisão. Uhum. E na TV Roraima eu passei um bom tempo sem querer contrato, só encostado por ali, mas como editor de telejornalismo da TV. Depois a Rede Amazônica, por necessidade institucional, disse, não, você vai ter que fazer um contrato. E eu tenho, então, o meu contrato na Rede Amazônica de televisão como editor-chefe do telejornalismo da TV. E fiquei lá 10 anos. Nesse período, houve um desentendimento qualquer a nível da direção da TV, e eu me contrariei por conta de uma decisão que foi tomada pela direção da Rede Amazônica contra um colega meu, e resolvi, em solidariedade, sair da TV. Quando eu decidi sair da TV, aqui na Folha estavam precisando de alguém para a editoria, primeiro para a cidade e tal, e eu vim para cá. Fiz alguns dias de cidade, mas eu já estava, por ter sido editor da TV, eu tinha um pouco de conhecimento com a classe política, né? E eu fui levado, então, para a editoria de política. E logo depois houve outro abalo, vamos dizer assim. Aqui na Folha eu fui levado para a editoria geral da Folha. Eu vim para cá a convite do Getúlio. Sim. Né? E passei em 2 períodos, um em que o administrador era o Haroldo Amoras e outro que o administrador era o Getúlio. Né? Somados os 2 períodos, eu tenho 19 anos de Folha. Né? E então cheguei aqui. Você me perguntava de como era de lá para cá? Sim. Rapaz, no nosso tempo, que o Afonso também é desse tempo, ele tira onda agora, mas ele também é desse tempo. Assim, tudo o que se fala hoje em relação ao que era e o que parece que alguém vai dizer alguma coisa saudosista.
eu não sou saudosista. Eu gosto de lembrar períodos, fatos, essas coisas. E, por exemplo, é saudosismo ter passado? Não, eu acho que o jornalismo passado ele era bem, não tão passado, porque se for lembrar da história de Davi Nasser, um dos jornalistas mais mentirosos que esse país já conheceu, se tirado esse período, esse intermediário já para o final do jornalismo impresso, foi uma época de ouro do jornalismo, onde os profissionais eram muito preocupados com a apuração, com a apresentação da matéria, do ponto de vista da correção do português, do emprego das palavras, essas coisas assim, até porque era um documento escrito. Uhum. Então, as pessoas tinham que ter cuidado. Manchete errada, não sei o que errado. E a gente editava um livro por dia. Uhum. Né? E era quase que impossível não ter um erro. Então, sem saudosismo, eu acho que foi o período áureo do jornalismo, foi aquele já para o final, né, quando a internet viria a assumir papel relevantíssimo na apresentação do novo modelo. Sim. Então, eu acho assim, quando foi exatamente nesse tempo de transição, eu tive um problema de saúde, e por conta desse problema de saúde, eu fui obrigado a me afastar, né, para cuidar da minha saúde. Uhum. E desse afastamento não houve mais assim nenhum interesse, não conjuminou nenhuma ideia de, por exemplo, eu retornar à imprensa. Mas estou bem, graças a Deus, Uhum. ainda em acompanhamento do problema de saúde que tive naquela época, 6 anos atrás, né? Mas estou bem, Sim. tranquilo. Você já passou também, você teve uma trajetória muito marcante aqui, né? Foram 19 anos, como você falou, né? Assim, você tinha que, assim, para o senhor, o que mudou na forma de fazer de jornalismo? Você acha que fazia um jornalismo melhor naquela época? Você me envelhece muito quando você diz para o senhor. É questão de respeito, gente. Questão Obrigado. de respeito. Não, assim, só uma gozação. Não, cara, assim, o jornalismo, eu acho que é uma questão de suposição. Uhum. Né? Não vou tomar isso, não tenho base científica para dizer era assim. Uhum. Né? Mas, assim, é uma suposição de minha parte achar que, naquele tempo, as pessoas eram mais preocupadas. Primeiro, porque se vivia a redação de jornal. Uhum. Né? O repórter passava de manhã, pegava a pauta dele e ficava o dia todo. Vivia o jornalismo, de fato. Vivia, ele era obrigado a viver. Até porque não existia alternativa. Não tinha o WhatsApp, não tinha uma internet sistematizada para dar fluxo nas informações que viessem de fora e por aí. Né? Então, o jornalista ele vivia dentro da redação. Essa sala aqui era cheia de mesa de jornalistas se empurrando e não sei o que, empurrando cadeira para lá e para cá. Sim. Aí o telefone era o móvel que auxiliava da forma mais rápida, né? Na busca de alguma outra informação complementar, essas coisas assim. Né? Mas assim, eu acho que a gente tinha mais cuidado naquele tempo, até porque se produzia um documento escrito, em papel, tanto que dizia, quando tinha algum processo na justiça, anexava folhas do jornal como documento. Sim. Né? Hoje você não tem mais isso. Né? Pode até ter, mas o mestre Afonso, como nós o chamávamos aqui, o mestre Afonso cansou de dizer, não pode, um absurdo, tanto erro de jornal. Um dia desse, eu sempre leio a Folha online e eu me assustei com o número de erros que tinha em manchetes. Eita! Aí eu digo, engraçado, no meu tempo a gente se criticava por conta dos erros, que eram aqui, outro acolá, tal. Às vezes no meio do texto.
E aí eu vi no online uma sequência e eu digo, não. Aí você questiona, era melhor naquele tempo ou é melhor agora? Do ponto de vista da rapidez, é inegável que o período atual ele te oferece uma informação instantânea. Uhum. Aconteceu, o cara está com o telefone, faz a foto, já transmite por WhatsApp para a editora já pega, já lançou, está tudo... A primeira informação é dada imediatamente. No nosso tempo não era assim. Você tinha que esperar a edição, rodar a máquina. Você podia saber de toda a informação pela manhã, mas ela só seria vista no dia seguinte, nas primeiras horas ali, tipo 6 horas, 5 horas da manhã. A impressão, não sei, eu só quero provocar o senhor aqui, né? Parece que os acontecimentos eles estão acontecendo de uma forma tão mais rápida ultimamente que a gente... Não sei, o que você acha aí que... Não, às vezes a tomada de decisão, por exemplo... A mudança também do perfil dos leitores, né? Que eles, às vezes, eles se informam por rede social e aí eles querem uma informação mais rápida. Eu não sei se é comodismo. Tem que ver também, né? Primeiro tinham pessoas, eu conheci gente que só saía de casa depois que lesse os jornais. Né? Em Boa Vista nós chegamos, uma época, a ter 3 jornais. Um semanário, outro meio diário e a Folha, que era num número semanal maior do que os outros. Depois houve até um equilíbrio nisso daí. Mas aí, por exemplo, tinha gente primeiro que só lia o Globo, Folha de São Paulo, os jornais principais do Brasil, aí lia a Folha de Boa Vista, e só começava o dia depois que lia todas as informações. O próprio Getúlio era um rato de consulta da imprensa, das informações, Diário Oficial. Getúlio primeiro passava o pano em tudo, e não é passar pano, não é passar por cima. Ele tinha uma informação ampliada. Sim, nesse sentido, né? Passar pano nesse sentido aí. Nesse sentido, de ter um domínio sobre o conjunto das informações que circulavam no país. Né? E isso, diga-se de passagem, o Getúlio desempenhava um papel muito importante dentro da Folha, porque com esse hábito que ele tinha, ele atualizava as informações na busca de notícias para a Folha. Porque a geração de fatos, um tempo... no início do Estado, um pouco antes, a geração de fatos em Roraima era lenta, porque as coisas não aconteciam com rapidez. Então, o Getúlio pegava, às vezes, uma informação do Diário Oficial da União, né, e ali ele já tinha algumas informações que a gente podia, entre aspas, cutucar as autoridades, né, que fosse de acordo com aquilo que se buscava. Executivo, legislativo, judiciário. Questões que naquela... Você me desculpa, eu estou falando muito. Não. Questões que naquela época diziam respeito à vida de Roraima. Demarcação da Raposa Serra do Sol, demarcação da terra indígena Yanomami, tomada de terras, decisões do Estado a respeito da questão fundiária, urbana, rural, decisões da prefeitura. Então, tinha um conjunto de informações que necessariamente passava também pela publicação de decisões em Brasília. Sim. Né? E essa acuidade do Getúlio em buscar informações no Diário Oficial, nos outros jornais, essas coisas assim, melhorava o nosso desempenho aqui. Por isso, a Folha sempre foi um veículo de destaque. Sim. Ainda hoje... A gente estava à frente de muitas coisas. Sim. Você falando do Dr. Getúlio, ainda hoje, né, ele tem muito ainda esse hábito de manhã ele já está ali assistindo os primeiros jornais, e o dia inteiro, quando ele está aqui na sala dele, é o dia inteiro com algum jornal ligado, e ele sempre tem isso, de me chamar lá e falar, Dina, tá acontecendo isso, e ele já contextualiza tudo, é uma aula, já que eu tenho ali naquele momento, contextualiza, ele fala, e ninguém está discutindo sobre isso, então o nosso papel é discutir sobre isso, então ele já dá aquela pauta, né, relacionada àquele tema, então tem várias pautas assim que a gente levanta aqui no estado que ninguém está se atentando, e ele com a experiência dele, com esse hábito que você está dizendo que ele tem já há muito tempo, ele traz essas pautas, né, para discussão aqui local, que ninguém está ainda se atentando para isso. Então,
Até E hoje olha, ele tem muito isso. dizem que o jornalista que não é polêmico, ou ele não é do mundo, ou então já morreu. Mas eu acho assim, a escola de jornalismo em Roraima, ela precisou e precisa. Lógico que aí tem cabeças excelentes dentro do jornalismo, tem pessoas muito informadas, tem pessoas que têm o dom da atividade. E essas pessoas, vamos dizer, não entram no comentário comum. Elas estão fora da curva, como o pessoal fala. Né? Mas o nosso estudante, o nosso acadêmico, ele termina o curso de jornalismo sem saber coisa nenhuma. Sim, infelizmente. Né? Vem para uma redação, não sabe nem para onde vai. Às vezes com péssima noção de português. O Getúlio tinha um negócio de brigar com os jornalistas aqui da Folha, porque ele dizia assim, que o nosso jornalista, na época, não tinha sentimento de número. O cara dizia assim, não, porque tantos por cento, o cara não tinha aquela sensibilidade para fazer a conta rapidão. 30% significa o quê? É muito, é pouco, tal. Então, o nosso jornalista naquela época não tinha essa atenção com o que o Getúlio chamava de sentimento dos números. E hoje, então, isso é maior ainda, é mais acentuado ainda. Calçado pelo seguinte, conversa com um jornalista sobre história, conversa sobre geografia, mesmo que seja de Roraima, conversa sobre português. Né? O cara tem a informação acadêmica, aquela que ele precisa para fazer o vestibular, para fazer a prova. Aí ele se sobressai e é até melhor do que os antigos, porque ele estuda a regra. Sim. Estuda a regra, mas fora da regra, aí vai dizer, mas está fora da regra, não é certo. Não, tem um contexto aí que... Uma crítica que a gente sempre discute aqui na redação, comenta que a gente tem estagiários, inclusive do primeiro semestre, né, é de que hoje, eu acho que da nossa turma para cá, eu acho que isso aumentou ainda mais, porque a UFRR forma mais pesquisadores, não está formando jornalistas, né? Entendeu? Então, eles estão indo muito para o lado da pesquisa. Mas não é, minha filha, não é só isso, o editora-chefe. E o dia a dia tá esquecido. Os meninos vêm para cá sem saber. Não é só isso, tu vai buscar o seguinte. Sim. Esse é um drama que também sempre se discutiu no jornalismo e nunca teve um equacionamento a partir da empresa. Qualquer jornalista de um meio de comunicação sempre diz, eu estou ganhando pouco demais. Eu estou ganhando pouco demais. E quando o cara cai para a pesquisa, qual é a dele? É fazer mestrado, doutorado e se candidatar a um posto na academia. Ser professor da universidade, ser professor de uma faculdade particular, para ter, vamos dizer assim, entre aspas, ganho além daquilo que ele poderia receber como repórter. Sim. Dina, uma coisa que o Carvilho falou aí, que antigamente as pessoas elas começavam o dia depois de ler a Folha de Boa Vista, né? Então já li o Globo, Folha de São Paulo, Folha de Boa Vista. Eu acho que esse hábito parece que não mudou muito quando se trata de Folha de Boa Vista, porque se a gente for analisar os acessos eles são maiores de manhã, né, Isso. Dina? A gente tem um grupo, né, de leitores ainda que são esses leitores, acredito que tenham vindo ainda desde a época do impresso, né, que continuam com a gente, e eles têm ainda esse hábito, né, tanto que as nossas primeiras matérias, todos os dias a gente faz como era feito na época do impresso, eu falando aqui do impresso. Mas a gente monta, né, um jornal para sair todo dia às 6 da manhã, que é quando sai o artigo do seu Afonso, sai mais alguns artigos de opinião e sai matérias, né, que a gente não veiculou no dia anterior. Então, essas matérias são preparadas para às 6 horas da manhã elas estarem no ar. Os artigos, inclusive, a gente publica às 5 da manhã, né? Porque como em Brasília já são 6 da manhã e a gente tem muito leitor lá em Brasília, então a gente já começa a dar alguma coisa nova às 5 da manhã.
E é isso, o nosso pico de acesso até às 9 da manhã é o nosso pico de acesso, né? Sim. E aí, no decorrer do dia, já é mais, já começa a dar uma diminuída. Mas, então, pela manhã, as pessoas têm ainda muito esse hábito, né, de ler, né, de saber o que está acontecendo ali pelo jornal. E, inclusive, isso mexe também na nossa forma de fazer de reportagens, né, Dina? Por exemplo, a gente prioriza as matérias mais trabalhadas exatamente para o público da manhã, né? Isso, a gente, né, de manhã, que a turma que trabalha de manhã é mais trabalhando o que está acontecendo naquele momento, e já a turma da tarde tem que estar focada nisso, no que está acontecendo ali, se houver algo muito urgente, mas já pensando também nas matérias que vão sair amanhã de manhã. Então, tem esses dois, a gente tem esses dois trabalhos, né? O trabalho aqui que tem que publicar agora, que é o nosso maior dilema hoje, né, Carvilho, essa rapidez da informação, porque a gente, na época, o impresso competia ali com, ele disse que tinham 3 jornais, chegou a ter 3 jornais, então se competiu entre aqueles 3 jornais, e hoje a gente está competindo com toda uma rede social, com todo mundo que tem um celular na mão, né? Então, a gente tem que correr para a gente poder dar a informação com mais conteúdo, né, do que aquela informação que está circulando na rede social, grupos de WhatsApp. Então, esse é o desafio. Nesse ponto, é que eu acho que tem uma brecha, né, que o jornalismo empresarial deveria entrar para conquistar mais público. Porque se tem tanta imprensa, entre aspas, a partir do que você fala, né, que cada uma pessoa é um jornalista. Então, e os grupos sociais são, vamos dizer assim, os veículos de imprensa. Se temos tantos jornalistas e tanta imprensa reunida, a imprensa tradicional, essa que tem televisão, rádio, tem CGC, tem tudo. Essa seja registrada. Sim, registrada. A imprensa oficial, né? Oficial também, entre aspas, essa cadastrada, a imprensa real. Sim. Né? Essa imprensa, ela tem uma brecha, que eu acho que ela tem que entrar, que é dar uma informação, mesmo que sucinta, de qualidade, com boa escrita, com aprofundamento, com alguns ensaios no que diz diferencial, respeito, né? A comentários, essas coisas assim, um boxezinho ali para aguçar a sensibilidade do leitor. Eu acho que está faltando coisas assim. Sim. Agora, Dina, aproveitando esse tema, qual é o diferencial do nosso jornalismo para o jornalismo que na verdade não é, eu particularmente não considero um jornalismo, né, uma pessoa, com todo respeito, né, mas tem gente que recebe uma informação e não tem essa preocupação de apurar. A imprensa sem noção. Né, muitas das vezes imprensa marrom, né, e aí joga a informação e tal. Qual é o nosso papel nesse momento de tanta fake news, né, de tanta informação rápida que é veiculada nas redes sociais? Qual é o diferencial da Folha, né, do jornalismo de hoje, nesse sentido? Acho que aqui, falando do nosso estado, né, eu acho que a Folha, hoje, o diferencial ainda é manter uma equipe, né, porque a gente hoje tem uma equipe de mais de 10 repórteres, né, então acho que poucos veículos aqui, ou quase nenhum, tem essa quantidade de jornalistas, né? Então, acredito que o diferencial da Folha é esse ainda, manter, investir nisso, investir em jornalistas para que se tenha esse apurado, né? Que a gente consiga apurar, porque uma pessoa só para fazer, para dar conta do volume de notícias que acontece diário, né? Como a gente sempre brinca, muita desgraça, pouco jornalista, que tem dia que acontece tudo. Então, é o nosso papel, né, de buscar, de desmentir muita coisa. Então, se torna cada dia mais essencial, né? Porque nos últimos anos o volume de fake news, né, que vem criada notícia sem apurar, desrespeito mesmo com a pessoa em si, né? Muita exposição, muitas vezes feita de forma indevida. Então, o nosso trabalho tem sido muito nisso. Eu estava viajando semana passada e eu vi um caso, eu até fiquei assustada. Eu estava viajando e eu vi os meninos já
discutindo a pauta ali no grupo, que tinham encontrado 7 corpos em um terreno. Então, isso já estava... Eu falei, meu Deus, acharam 7 corpos no terreno. Nossa. Até a hora, eu falei, gente... cemitério, né? Eu falei, gente, vão me atualizando aí do babado. Aí, era um corpo, entendeu? Então, já pensou, se a Folha chega e dá isso... Sem apurar. Sem apurar, porque tá todo mundo divulgando uma foto e são 7 corpos e vai. Então, assim, a gente tem ainda muito esse papel, né, de ir lá até o local, verificar, que é a nossa... Sim, sim. Né, o nosso trabalho é esse. Então, ainda tem... a gente precisa muito de fortalecer ainda mais esse trabalho de desmentir essas fake news, de dar informação com coerência. Agora, eu não sei para onde é que vai essa entrevista, mas eu vou me... Pode arrochar, Cabelo. Eu vou me adiantar aqui para aproveitar esse dia de aniversário da Folha, para realçar essa data, né, e dizendo que a Folha exerceu durante o nosso período, né, e é do qual eu posso falar, mas com certeza ainda exerce um papel de alta relevância no desenvolvimento da sociedade e do esclarecimento daquilo que se teve, né, como notícias que a Folha encabeçou a divulgação. Por exemplo, a Folha foi responsável pela divulgação de um fato histórico pro país. Nós fomos o primeiro jornal a denunciar a existência de um abatedouro nas maternidades brasileiras com a morte dos bebês. E aqui naquela época nós tivemos um período que morreram aí quase 30 bebês. Sim. Né, em uma sequência. E a partir da notícia que foi dada pela Folha, né, Brasil afora, houve vários episódios de notícias informando a mesma coisa. Né? A Folha capitaneou as notícias a respeito dessa questão que envolve a questão fundiária indígena. Né? A Folha discutiu com profundidade esse tema, né? Mostrando as dores das pessoas que perdiam seu patrimônio, como as conquistas daqueles que por muito tempo passaram sem tê-las, né, e obtiveram. E ainda fatos de igual relevância, né, para o contexto da sociedade, como a chegada do Estado, né, senhor Afonso, que foi um fato inusitado para a sociedade roraimense. Ninguém sabia o que era Estado, nem mesmo nós. É novidade. Saímos de um território onde muita coisa acontecia, e um governador chegou a dizer aí que, copiando o que disse um político nordestino, que em Roraima boi voava. E voava mesmo. Né? E nós passamos essa fase como um veículo que procurava mostrar que boi não tinha asa, que não podia voar. Né? Sim. E a Folha teve desses episódios assim que encabeçou. Sim. Né? A descoberta do cemitério clandestino, já que a Dina falou de morte, um caso excepcional. A Folha descobriu e mostrou que havia uma chacina promovida por alguns membros da polícia e que esse fato foi aproveitado por outros para fazer o tal cemitério clandestino. Sim. Né? E a geração de novas vítimas continua até hoje no Anel Viário. E lá onde nós descobrimos o cemitério clandestino foi mesmo próximo do Anel Viário. Mudou muito pouco da distância que era o primeiro para o de agora. Parece que tem coisas que você está falando aí que continua a mesma coisa. Então, maternidade, anel viário. então, é impressionante isso. Aí é que eu quero
parabenizar a Folha por liderar tantos movimentos que deram à nossa sociedade bases ou indicações para discutir temas que para nós eram muito relevantes na época. E hoje, acredito que a Folha, confesso, eu não tenho acesso diário à Folha, né? Mas eu acredito que a Folha continue oferecendo essas oportunidades de discussão, até porque dentro de modelos e estilos temos articulistas da qualidade do Afonso, do Gessé, que foi também editor da Folha e que tem uma qualidade literária muito boa, uma acuidade de observação, que também sempre está trazendo assunto novo para ser discutido, fora outros que figuram aí. Então, quero parabenizar a Dina como editora-chefe, você por ter o podcast que nosso tempo não tinha, né? O Afonso por ter uma longevidade considerável do mesmo veículo, com o mesmo compromisso, a mesma serenidade em abordar os assuntos. Aí vem os parabéns para quem também faz a Folha, né? Getúlio, que é o cabeça do jornal desde muito tempo, a Nazaré, que foi a diretora comercial e sustentação do veículo, e eu conheço bem as brigas para exercer um controle assim, sobre o que podia e o que não podia. A Paula, que muito jovem ainda assumiu o controle discreto do comercial e tal, e coisa, e passou um pouco de gerência também para dentro do jornal, e hoje continua no departamento comercial, e isso é fundamental para qualquer iniciativa. Com certeza. Econômica. E assim parabenizar cada um daqueles que labutaram na Folha, emprestando suas parcelas de colaboração, pessoal da gráfica, o pessoal da foto, Alfredo, Jader, Nonato, Júnior, Herman Denis Rodrigues Júnior, Paulo, Mário Gil, enfim, tem tanta gente que militou na Folha, né? O Mauro, Tenente Mauro, José Mauro. Que faleceu, né? José Mauro, que também é uma figura exponencial dentro da Folha. Feltman Gondim, Shirlane, Lloyd, Cheneville, Cineida, Tânia Gadelha, São Paulo, sabe, tem tanta gente que viveu a Folha, né, que às vezes a gente fica assim, poxa vida, esse veículo sobreviveu porque, sem brincadeira, eram os melhores que tinham em Roraima naquela época, sempre atuaram na Folha e sempre tiveram um amor pelo jornalismo. Amor, não pelo jornalismo, é pelo jornal. Nós sempre tivemos assim, uma dedicação muito grande para a Folha. Às vezes até com prejuízo financeiro. Né? Mas sempre tivemos isso. E a Folha está aí, ainda hoje, creio que em muitos % pela dedicação dessas pessoas. E a eles, todos, dos donos ao servente, né? Eu gostaria de deixar o meu abraço a cada um pelo vigor, pela insistência de manter o jornal. Perfeito. Queria falar com o seu Afonso. Seu Afonso, eu queria que o senhor fizesse um trecho de um artigo em tempo real aqui para parabenizar a Folha de Boa Vista pelos seus 41 anos. Pô, o Carvilho não deixou sobrar nada. Ficou difícil para nós dois, né, seu Afonso?
não sobrou nada, mas tudo bem. Eu não lembro de data, mas... Lembra de nome aí? Poxa! Mas esse Afonso, o que você... Porque duas falas muito importantes sobre o progresso no Jornal do Cômputo Geral, da Dina e do Carvilho. Vou só contar um caso. Quando eu voltei de São Paulo, depois de 5 anos que fiquei lá cuidando do Alexandre, quando eu voltei, cheguei aqui, não tinha nada preparado. Foi assim que eu, em síntese. E aí eu saía de casa, vinha para cá fazer. Na época, as máquinas ficavam aí, né? Eu vinha para cá fazer os trabalhos. Os artigos. Os artigos, Máquina exatamente. de datilografia. Eita! Não era teclado. Aí um dia eu estava aqui, eu sempre faço isso, estava conversando com o Getúlio lá de manhã, antes de fazer o trabalho. Estava conversando com ele, aí falei, Getúlio, presta atenção, que eu vou entrar ali na redação, ninguém vai me cumprimentar. Porque ninguém me cumprimentava mesmo. Ninguém vai cumprimentar. Aí ele perguntou, qual é o problema? Aí eu expliquei para ele, ele deu risada. Ele ficou observando, eu entrei, bom dia pessoal, bom dia. Ninguém falava. Ninguém falava nada. Aí foi uma coisa, todo dia eu estava fazendo e o pessoal estava falando, discutindo, coisa e tal. Aí um dia eu me virei para eles e falei, olha, presta atenção, a faculdade, ele não faz de você um jornalista. Ele te dá um diploma, não está te dando diploma dizendo que você fez um curso de jornalismo, não que você é jornalista. Eu falei isso, tá? Muita realidade. Agora, jornalismo, jornalista, você vai se preparar na Universidade do Asfalto. É no seu dia a dia, na batalha, coisa tal. Cara, o pessoal ficou muito bravo comigo. Que ninguém... Imagina. Por isso que eles não lhe davam bom dia? Ai, não dá. Aí o Getúlio chamou a garota aqui lá depois e explicou para ela. Aí no dia seguinte, quando cheguei, bom dia, Afonso, bom dia. Agora? Assim, porque, na verdade, eu não tenho esse conhecimento de jornalismo. O meu trabalho está... literário, né? Nas experiências que eu tive no meio de jornalismo, não como jornalista nem funcionário. Por exemplo, no início da década de 50, por exemplo, eu era garoto. Né? No final da década de 40, eu era um garoto, mas eu tinha um relacionamento muito forte com o jornal e com a política. E nunca me meti na política nem no jornalismo. Então, era só isso. Mas muito mesmo, foi contato. E o diário, o jornal, o diário de Natal e o diário de Natal. O diário de Natal. Eu frequentava muito nos anos 50, em 1952, eu frequentava muito o jornal. E eu tinha muito amizade com os jornalistas ali do jornal. E tinha um jornalista... Ney Marinho de Mello. Tinha 2 jornalistas ali, de cara importantíssimo, Ney Marinho de Mello e o Manuel Rodrigues de Mello. O Manuel Rodrigues de Mello foi um dos maiores escritores e jornalistas do Rio Grande do Norte. Né? E era meu primo. E no ano de 1952, eu não vou me lembrar agora que eu dei, mas eu deixei uma cópia na folha aqui, faz muito tempo que isso... Data ele é bom de data. Não me lembro de data, mas foi em 1952 que o jornal, o Diário de Natal, publicou uma matéria sobre o jovem Afonso Rodrigues de Oliveira. E um tempo desse, faz uns 6, 7 anos, mais ou menos, o jornalista de Natal tirou uma cópia todas aquelas páginas daquela edição e mandou para mim, uma cópia. E eu tenho certeza que eu dei uma daquelas cópias aqui, mas eu tenho mais 2 em casa. E a minha relação era assim, com aquele pessoal. E essas 2 amizades muito fortes. E agora a minha relação é que durante a semana inteirinha, todos os dias, eu entrava no jornal, eu trabalhava, eu tinha 17 anos, já trabalhava nas casas pernambucanas.
ficava em frente ao jornal. Quando era hora do almoço, eu saía, entrava lá no jornal para ficar conversando com o pessoal, isso em 1952, muito antes de 52. Essa relação do Ney Marinho de Mello e do Manuel Rodrigues de Mello foi exatamente em 1952, porque foi um jornal todo especial a respeito do aniversário do bispo, coisa mais ou menos assim, não me lembro. Mas eu tenho essas cópias lá em casa. Então a relação com o jornal já vem, já vem 60 anos aí, pelo menos. O jornal e a política. A política. O meu relacionamento muito a política, mas aí um tempo Olha o sentimento dos números. Ele tinha 17, ele tem 90, então faz 70. É verdade. Não, eu sou péssimo de conta. Cara, aí quando no Rio de Janeiro e São Paulo tinha esse mesmo contato também, né? Por isso, depois daquela época que eu escrevi aqueles artigos já aqui para a Folha, do Caçador de Marimbondos. E aí, quando eu cheguei a Roraima, já vinha... Quando eu cheguei a Roraima, eu comecei a fazer contato também. Foi quando foi criada a Folha, foram criados os outros jornais, que esse livro aqui, E Deus Criou o Homem. E Deus Criou o Homem. Sua autoria. Todas essas matérias foram publicadas no Gazeta de Roraima. Olha aí. Coisa boa. Todas essas matérias, que era um folhetim da Gazeta de Roraima, do Quintela, né? Era o folhetinho que eu mandava para ele todo domingo, que era essas matérias aí, que tinha um garoto que me auxiliar, né? Sim. Que fazia... era revisor. Sim. E um dia o Quintela ligou para mim, que o garoto entrou na sala e falou assim: Quintela, eu não vou mais revisar as matérias essa matéria do seu Afonso. Aí o Quintela, por quê? Porque ele está brincando muito com Deus. Aproveitando aqui, gente, eu estou aqui, para vocês que estão assistindo a gente, eu estou aqui com o livro E Deus Criou o Homem, de autoria aí do Afonso Rodrigues de Oliveira. Foi uma edição publicada em 2016, né, seu Afonso? Foi. 2016 aqui, pelo que eu vi. Faz tempo, 2017, na verdade. Aqui pela editora Boa Vista, inclusive. Foi impresso por aqui. Foi. Legal. Se porventura tem alguma possibilidade de as pessoas adquirirem esse livro ainda? Eu nunca vendi nenhum. Gente, a sinceridade aqui é toda. Eu nunca vendi um sequer. A única banca de jornal que eu deixei foi ali numa banca de jornal. Mas pelo menos você distribuiu, né? Não, eu deixei, acho que não tinha nem 10 livros. Eu passei lá, deixei o cara vender, não sei, foi exatamente lá que foi publicado. Nunca fui lá saber se eles venderam. Mas enfim, gente, os artigos do seu Afonso estão todos os dias às 5 da manhã, 6 da manhã, né? Às 5 da manhã, todos os dias, gente, e leiam. Eu sempre, final da tarde, quando eu vou fazer aqui, agendar, né, colocar pro jornal digital, eu sempre, às vezes, quando eu começo a ler, aí eu vejo que é um assunto, assim, bem... Aí eu, gente, peraí, eu vou ler um pouquinho pros meninos, amanhã vocês leiam completo no site, porque eu gosto muito dos artigos do seu Afonso. Assim, muito e eu sempre elogio muito contagiante. também o compromisso dele, né, porque... Se ele não consegue, hoje ele não vai conseguir mandar, ele me liga ou ele vem aqui. Vem pessoalmente, né? Pessoalmente para dizer. Então, né, esse compromisso a gente percebe, né, todos os dias a gente elogia por ele ser né, essa pessoa. Muito obrigado. Dina, pode falar. Não, respeito. Não, por favor, quero que você fale agora. É uma questão de responsabilidade, né? Sim. Porque, na realidade, eu estou mandando a matéria para a Folha, mas eu estou escrevendo para o leitor. É verdade. Compromisso primeiro com o leitor, né? Exatamente isso. Dina, para fechar. Não pode ofender ninguém. Pois é. Dina, para fechar aí, qual é o recado que você dá para os nossos leitores, nossos ouvintes, né? Nesses 41 anos de Folha? Eu tô aqui na Folha já desde 2019, tive uma passagem em 2014 aqui pelo impresso, mas foi bem rapidinho, acho que menos de um mês, né? Eu fiquei. E, assim, a Folha, todo mundo que passou por aqui gosta de dizer que é uma casa, né? Então, eu me sinto muito em casa. Outro dia eu estava falando para a Paula que é muito bom você trabalhar num lugar que você se sente bem, né? Que você chega, você não tem aquele peso, tenho que ir trabalhar. Não, eu gosto de vir para cá, gosto de estar aqui, né? E a gente tem muita responsabilidade, né, diária, né? Eu aqui coordenando a equipe, então é uma responsabilidade muito grande.
né? Então, ouvir o feedback aqui do Carvilho, então a gente já pensa, né, no que a gente vai certeza. melhorar e o que a gente pode acrescentar nas Aqui nossas é matérias. Então, isso é muito importante, né? Eu sempre, né, tô em busca aberta a saber o que as pessoas estão achando, como é que tá. Então, assim, a Folha, né, a gente todo dia procura fazer o nosso melhor, né, ali na rádio, o Natanael, né, no jornalismo, o Dr. Getúlio na Agenda da Semana. Então, são produtos, assim, muito bons, né, que a rádio disponibiliza, né. Se falando de jornalismo, também tem o entretenimento, né, e a gente aqui no jornalismo, como hoje a gente tem podcast, né, a gente tem Instagram, a gente tem o site, então tem inúmeros produtos que a gente tem que dar conta e procura fazer da melhor forma, né, então a Folha sempre buscando se adaptar, né, a tecnologia, né, em todos os canais, né, hoje a gente está nos canais no streaming, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, está em todas as plataformas, né, a Folha está na Alexa, então em todos os lugares a gente tem que estar, né, e criando produtos diferentes para cada uma dessas plataformas. Então a Folha sempre se preocupando com isso, né, para fazer a informação chegar a todo mundo e uma informação de qualidade. Então, parabéns à Folha, parabéns a todo mundo que gerencia, né, a Folha, a Paula, né, hoje que é a nossa diretora-geral aí, que é quem está diariamente aí com a gente, né, o Dr. Getúlio, né, que é a cabeça, né, pensante ali, que faz toda a diferença, né, no nosso trabalho, e a todo mundo, né, do estagiário até, né, o Lucas, que é o repórter mais experiente que a gente tem hoje. Então, assim, só agradecer mesmo, né, e sou muito orgulhosa, né, de hoje estar aqui ocupando esse cargo que foi ocupado aí por pessoas como Carvilho, Sim. né, como Gessé. Então, assim, é uma honra, né, e, assim, para mim, como profissional, assim, muito importante. Com certeza. Gente, agradecer demais aqui a Dina Vieira, editora-chefe atual do nosso jornal Folha de Boa Vista. Agradecer ao antigo editor-chefe do nosso jornal, na época do impresso, Carvilho Pires, e ao nosso articulista primeiro e até hoje articulista, Afonso Rodrigues de Oliveira. Agradecer demais assim, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui. Gente, eu quero também parabenizar ao Grupo Folha de Boa Vista pelos 41 anos. Né? Eu estou aqui na minha segunda passagem pela Folha. Né? Na primeira eu tive 3 anos, na segunda estou igualando a mesma quantidade de tempo que eu passei na primeira vez. Tenho muita gratidão por esse grupo, a toda a família Cruz, né? Não vou nominar aqui um a um, mas toda a família Cruz, a todas as pessoas, aos articulistas, a Dina Vieira, né, pela oportunidade de eu estar aqui dessa vez, né, a Paula, enfim, né, eu nem ia nominar, mas acabei nominando a Paula. Não, parece que não tem jeito, né, a gente nomina. Mas agradecer demais também aos ouvintes da Rádio Folha e também aos leitores da Rádio Folha, aos ouvintes da Rádio Folha e aos leitores do Grupo Folha, né, assim, que a gente também está na rede social, a gente está em jornal online também. Enfim, gente, minha gratidão imensa por esse grupo, pela oportunidade de trabalhar aqui. De 11 anos de jornalismo apenas, 6 foram dedicados à Folha e eu tenho um enorme orgulho, né, da trajetória que eu construí no jornalismo, principalmente aqui dentro da Folha de Boa Vista. Agradecer demais a todos que estão ligados aí. Hoje com os trabalhos técnicos de Rio Ferreira, tem o John Hudson, tem o Fabiano Lopes também. Agradecer demais vocês e sempre aberto aqui. A gente teve meio que a presença de 2 gerações de editores-chefes aqui que entendem, né, o jornalismo nas suas formas, né, e a gente também está aprendendo demais aqui, né, com essa é uma aula de jornalismo isso aqui, né? Uma aula de jornalismo, né, de fazer autocrítica também, de também ter momentos de sinceridade, né, e agradecer demais a presença de vocês aqui. E se você quiser ser sincero com a gente também, envia lá um zap pra gente no zap da redação 999715300. Também é um canal que você pode enviar sugestões de matérias ou de entrevistas pra gente aqui no nosso Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, às 6 da tarde, se Deus quiser.